Boa noite a todos, boa noite, professor. Os componentes do nosso grupo são Ariane, Cássius, Diva, Isadora, Larissa e eu, Sadraque. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre o tema células-tronco, bem como seu conceito, os tipos, as suas funções e seus métodos de utilização no âmbito científico, no meio científico. Por fim, teremos a conclusão do nosso trabalho, explanando sobre tudo que foi apresentado e mostrado a vocês durante a apresentação. Bom, para termos como introdução do nosso trabalho, é muito importante que vocês saibam que células-tronco são células com a capacidade de se transformar em outras células do corpo humano, formando tecidos e órgãos. Essa é uma capacidade particular e específica das células-tronco, uma vez que as outras células do corpo não possuem essa característica, não possuem essa particularidade, podendo pertencer a um só tecido ou parte do corpo humano. Onde elas podem estar sendo encontradas? As células-tronco podem ser encontradas no embrião, ainda na sua fase inicial de divisão celular, onde a célula ainda não se decidiu aonde ou qual parte do corpo ela vai pertencer ou qual tecido ela vai formar. Elas podem também ser encontradas nos tecidos maduros. Quais seriam esses tecidos maduros? Seriam justamente o cordão umbilical e a medula óssea. Porém, estes não possuem a mesma capacidade regenerativa do que a do embrião. Sendo assim, a utilização das células-troncos no âmbito científico se dão através da cura para doenças até um pouco tempo atrás questionadas como incuráveis, como doenças que não teriam cura. Esses são os métodos de utilização da célula-tronco no âmbito científico. Entrando no conceito de células-tronco, nós podemos falar também que células-tronco são conhecidas como células-fonte, ou seja, um tipo específico de células que dão origem a outros tipos de células, desempenhando assim um papel importantíssimo na reposição celular e na regeneração tecidual. Para uma célula ser considerada célula-tronco, ela precisa apresentar as seguintes características obrigatórias, que seriam a divisão contínua e a capacidade de diferenciação. Vamos lá. O que seria essa divisão contínua? Divisão contínua ou autorreplicação é a capacidade que a célula tem de gerar novos outros tipos de células iguais a si, iguais às células anteriores. E a capacidade de diferenciação é simplesmente o potencial que essa célula tem de formar outras células com suas formas e funções específicas, formas únicas e específicas. Bom, os tipos de células são de 3 grandes grupos. São eles: células-tronco embrionárias, células-tronco não embrionárias e as induzidas ou adultas propriamente dita. Boa noite, gente. Eu me chamo Larissa Souto e vou falar um pouco sobre células-troncos embrionárias. O que seria células-troncos embrionárias? É quando o embrião se encontra no processo de fecundação. Aproximadamente 5 dias após o processo de fecundação, acontece a fase do blastocistos. O que seria a fase do blastocistos? É quando o embrião já se encontra no útero no processo de nidação. O que seria os blastocistos? É quando o embrião tem de 5 a 7 dias de vida e aí surge o processo de implantação. Esses tipos de células-tronco destacam-se pelo processo chamado de diferenciação celular, uma vez que a alta capacidade de se transformarem em qualquer tipo de células especializadas
gerando assim tecidos no corpo. Temos também a questão da autorrenovação, que é a capacidade da célula gerar outras células, a célula que deu origem, no caso, às células troncos. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar sobre as células troncos embrionárias. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Boa noite. Boa noite. A gente vai estar dando sequência sobre célula tronco embrionária. Eu vou estar falando sobre célula tronco pluripotente e célula tronco totipotente. O que são as células troncos pluripotentes? São aquelas células que são especializadas em gerar 3 tipos de folhetos embrionários, que são eles: a ectoderma, mesoderma e endoderma. Sabendo-se que esses 3 folhetos são primordiais em todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. E sabendo-se também que a célula tronco pluripotente, ela pode se transformar em quase todos os tecidos do corpo, exceto placenta e anexos embrionários. E que também esse grupo de célula tronco, eles estão presentes, né, na parte interna dos blastocistos, e que ele também tem uma alta capacidade, né, de diferenciação. Já a célula tronco totipotente é aquela célula que ela é gerada nos tecidos extraembrionários, né? E que elas dão origem a um organismo completo, né? E que elas também podem se diferenciar em todos os tecidos do corpo humano. E a gente pode estar dando como exemplo o zigoto. E que ela pode gerar qualquer tipo de tecido que compõe, né, que compõe o organismo, inclusive a porção fetal da placenta. E também a gente pode estar falando de uma forma breve e resumida um pouco mais sobre célula tronco, né, embrionária, que essa célula, esse tipo de célula tronco, ele é um tipo muito estudado em toda a medicina, né? Em toda a parte da medicina. Por quê? Porque essa célula, ela se torna, né, vamos colocar assim, uma saída para algumas doenças degenerativas, né? Algumas doenças degenerativas, ou até mesmo para a perda de órgãos completo e de suas funções. Que, como sabemos, a célula tronco embrionária, ela pode muito bem vir a ajudar, vir a acalhar como posso colocar, na reestruturação, né, de algumas células que não vêm, né, tem pessoas que não têm esse poderio de nascer com ela. Então a célula tronco embrionária pode estar ajudando, né, nesse tipo de função. Então... Boa noite, eu sou a Isadora e eu vou falar um pouco sobre as células tronco não embrionárias. As células tronco não embrionárias, elas também são conhecidas como células tronco adultas. Elas estão presentes em pequenas quantidades no nosso organismo, dispersas pelos diferentes tecidos do nosso corpo. As células tronco adultas, elas têm um potencial de diferenciação bastante diminuído em relação às células embrionárias. O que é um potencial de diferenciação? Potencial de diferenciação é a capacidade que a célula tem de se dividir e de produzir novos tipos de célula. Embora haja essa restrição, há a capacidade delas se multiplicarem gerando novos tipos de células diferenciadas. Porém, elas são bem menos versáteis que as embrionárias, então por isso elas são denominadas como células multipotentes. As células tronco adultas, elas estão presentes por todo o nosso corpo, principalmente na medula óssea e no cordão umbilical. Um exemplo clássico de célula tronco adulta são as células epiteliais, que são encontradas na medula óssea.
e elas são retiradas dos próprios pacientes para alguns fins medicinais. A sua principal função é a regeneração tecidual, e em relação às células embrionárias, elas não são derivadas de tecidos embrionários e elas têm uma dificuldade maior de se dividir e se reproduzir. Por isso, atualmente nas pesquisas, as células embrionárias são bem mais utilizadas do que as células tronco adultas, por essa facilidade de se multiplicar. Boa noite, gente. Dando continuidade ao assunto, eu vou falar sobre as células tronco pluripotente induzidas ou células IPS. E o que são as células IPS? São células produzidas em laboratório. As primeiras células foram produzidas a partir das células da pele por um cientista japonês chamado Shinya Yamanaka, no ano de 2007. E após alguns testes, ficou comprovado que estas células elas poderiam se diferenciar nos 3 folhetos embrionários: ectoderma, mesoderma e endoderma. Então, digamos que essas células elas sejam a chave da medicina regenerativa, uma vez que essas células elas representam a possibilidade no tratamento de alguns tipos de doença, representando também a possibilidade de regeneração de tecidos e órgãos do corpo humano. E podem também ser tiradas de indivíduo já adulto, o que diminuiu alguns dos conflitos bioéticos, porque exclui o uso dos embriões. E onde essas células IPS elas são utilizadas? As células IPS elas são utilizadas no estudo de doenças genéticas, como o mal de Parkinson e o Alzheimer, por exemplo. Então, gente, no estudo de doenças genéticas, esse método das células IPS, ele é muito bom e muito vantajoso. E é isso, gente. Boa noite. Olá, pessoal. Olá, professor. Tudo bem? Eu vou falar um pouco da continuidade sobre as funções das células-tronco. As células-tronco elas são importantes para o organismo porque garante o desenvolvimento e renovação de células ao longo da vida. Além desse importante papel, essas células podem ser usadas no tratamento de uma série de doenças graves. Mas em muitos países essas pesquisas ainda não são permitidas. Como as células-troncos embrionárias podem tornar qualquer célula do corpo, a sua utilização poderia, na teoria, curar qualquer doença que cause degeneração dos tecidos. Muitas pesquisas sugerem, por exemplo, que essas células são benéficas no tratamento de câncer, com a reconstrução de tecidos e entendimento anormal das células, doenças cardíacas com renovação de tecidos, degeneração macular, reposição de células, tecido da retina, diabetes na injeção de células produtoras de insulina, doenças pulmonares com crescimento de novos tecidos, lesões na medula com reconstrução de células neurais, Parkinson, Alzheimer, na reposição de células neurais. Vale destacar também que ainda existe polêmica envolvida quando o assunto é células-troncos embrionárias, principalmente pelos religiosos, por não aceitarem pesquisas com o uso de embriões. No entanto, no Brasil, essas pesquisas já são permitidas desde o ano de 2005. Entendeu? É isso, pessoal. Abraço.